Oi, gente, boa noite. Todo mundo bem? Tudo certinho com vocês? Hoje estamos aqui para o Evangelho do Dia, né? Kátia me convocou e então vamos compartilhar um pouquinho do estudo de hoje. Eu abri aqui o Evangelho no capítulo 5, no item 14, o suicídio e a loucura. Daí hoje eu vou ir lendo e já comentando, tá? A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, olha só, no começo a gente já tem, né? Calma, resignação e fé no futuro são a melhor forma de evitar, né? Melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vamos ler mais um pouquinho. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Então, olha só, né? O Espiritismo preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Então, quanta coisa a gente consegue entender e consegue enxergar com outros olhos e não deixar se abalar tanto, porque a gente já tem o conhecimento do espiritismo, né? Que a gente já tem acesso à doutrina, a gente já segue, né, os ensinamentos que se encontram na nossa doutrina, no espiritismo. E quantos benefícios a gente adquiriu com isso, né? Deixamos a ignorância para trás e estamos vislumbrando um novo caminho, né? Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, têm sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente a paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos do que um dia? Mas, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então, né, aquele que não crê que o nosso espírito é eterno, que ele continua, ele acaba, né, muitas vezes cometendo suicídio. Isso nós estamos falando dos suicidas em específico, né, aqui. Ele comete suicídio porque ele acha que ele vai resolver rápido. Para ele é lógico, é natural resolver as coisas dessa forma. Ele está abreviando o sofrimento. Poxa, minha vida não deu certo até agora, já vivi mais da metade dela, não vai dar certo para frente, então vamos resolver já. É dessa forma que eles pensam, né? Quem não tem o conhecimento e não acredita, né, na eternidade do espírito. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Olha só que bacana, né? Achei esse termo muito interessante, né? A covardia moral. Então, a incredulidade, a dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas dão
ao espírito, a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber, para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhe oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa, senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Então, essa parte está falando sobre os materialistas em si, os cientistas, os que não acreditam, né, não creem em nada, numa existência contínua, futura, enfim, eles abreviam, para eles é mais fácil, é uma solução mais rápida. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Então, é o que a gente já tinha falado, né? O materialismo, as ideias materialistas, né? Atraem os pensamentos do suicídio, né? Por quê? Porque as pessoas são muito... Elas inverterão os valores morais, né? Elas inverterão, elas dão mais valor ao material do que ao moral, na verdade, né? Então, com isso, elas acabam desenvolvendo até doenças psíquicas e atraindo para si energias e obsessões e que levam elas muitas vezes até a cometer o suicídio, né? Como que é o caso que a gente está lendo aqui. E em função da pandemia, do momento que a gente está vivendo, tem se agravado muito os casos de suicídio, né? Tem aumentado bastante e os médicos estão dizendo, né, que o isolamento social, ele mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Aumenta a ansiedade, os níveis de estresse, até as paranoias, né? Desenvolve até paranoias. Então, a gente não pode descuidar da nossa saúde mental nesse momento. E é um momento muito importante para a gente inverter os valores, né? Para quem dá mais valor ao material, tá tendo a oportunidade de inverter e buscar os valores morais, né? Que vão nos trazer evolução, vão agregar o nosso espírito. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, então. Com o espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Sim, nosso espírito, em outras encarnações e até no plano espiritual, né, vai viver em outras condições. Daí, a paciência e a resignação, que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, o espiritismo nos dá a coragem moral, enquanto que a covardia moral é a incredulidade, a dúvida no futuro e as ideias materialistas, o espiritismo nos dá coragem moral. O espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Então, a gente tem, né, várias obras, relatos, né, mensagens psicografadas de suicidas que comentam, né, descrevem como eles estão vivendo e o que eles estão passando
do sofrimento, dos lugares ruins, das angústias, dos sentimentos ruins que eles têm lá. Então, que isso realmente não é a prova de que isso não é a solução, não resolve os problemas, como alguns podem pensar, né? Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível e, de natureza, a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. Olha só que bacana. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. Dá também a certeza de que, abreviando a sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que ele esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível. Isso a gente vê nos relatos, né? Que eles contam que foram se suicidar para abreviar e resolver o problema e acabam se encontrando num problema ainda maior, né? A doutrina nos ensina isso também. Que se engana se crê, em se matando ir mais depressa para o céu. Doce ilusão, né? Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Então, nós espíritas temos isso muito claro, né? Que o suicídio é contra os nossos interesses, né? Nós queremos evoluir, progredir, estamos aqui buscando, é difícil, um passinho de cada vez, mas o suicídio passa bem longe, né? Deveria passar bem longe dos nossos interesses, né? Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Então, todo mundo vai ter conhecimento, né? Ninguém mais vai ser ignorante, então ninguém mais vai poder se suicidar de forma consciente e dizer, mas eu não sabia, eu não achei que fosse assim, que aconteceria assim do outro lado. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, essa foi minha contribuição do Evangelho de hoje. E daí, uma coisa que eu achei bacana é que, como a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Que bom que a gente tem esse grupo do WhatsApp, que a gente pode compartilhar momentos, reflexões, mensagens, poesia, música, né? Conteúdos para a gente alegrar, motivar, estimular, melhorar o nosso padrão vibratório diário, né? E sempre que possível, que a gente possa compartilhar com outras pessoas, que não são só as pessoas do Chico, nem são só do nosso grupo de estudo do Chico, porque isso é uma forma de demonstrar amor ao próximo, uma forma de caridade, de seguir os ensinamentos de Jesus, e que com essas pequenas mensagens a gente pode dar um sorriso, colocar um sorriso no rosto de alguém, fazer alguém feliz naquele dia, né? Muitas vezes é a única mensagem que é o único motivo que vai fazer aquela pessoa sorrir naquele dia. Então, se todo mundo puder compartilhar com alguém, fazer alguém um pouquinho mais feliz, que bom que a gente pode. Então, isso foi meu compartilhamento de hoje. Um beijo para todos. Hoje me alonguei um pouquinho, tá? Um beijo, um bom final de semana para todos. Se cuidem, fiquem bem. Saudades!